para quem não sabe, eu já comecei a investir em fundos imobiliários, já vai fazer mais ou menos ali cerca de 6 a 7 anos, tá? Dada 6 anos e pouquinho. E esse aqui é o meu resultado com os fundos imobiliários. Só que o grande ponto é que todos os fundos imobiliários estão caindo. Quando que eles vão começar a subir e se vale a pena hoje você começar a investir em fundo imobiliário e o que você vai esperar, quer dizer, o que você vai ter quando você começar a investir em fundo imobiliário. Então, vamos começar com esse vídeo aqui como? Hoje eu estou com cerca de R$ 73.000 investido em fundos imobiliários. Se você pegar abrir minha parte aqui de fundos imobiliários, você vai ver que são fundos imobiliários bons, que têm bons inquilinos, têm um bom valor patrimonial, são fundos imobiliários ali bem gerenciados ali no geral. Então, o principal dele é BTLG11, HGLG11, LVBI, HGBS, AFHI, HGRU. Então, se você observar aqui, todos esses daqui são fundos imobiliários muito bem conhecidos por vocês. Se você já investe em fundo imobiliário, com certeza você conhece algum deles. Só que qual que é o grande ponto, tá? Hoje vale a pena você estar investindo em fundo imobiliário? E a grande resposta é não, tá? Por mais que eu seja apaixonado em fundos imobiliários, tá bem difícil a situação. E o porquê que eu tô falando isso? Bom, por conta disso daqui. Para que vocês que já são inscritos aqui no canal, vocês sabem muito bem que toda vez, olha, que começa a subir aqui, olha, ele sobe aqui a Selic, tá? Os fundos imobiliários fazem o quê? Exatamente o movimento ao contrário. A Selic está subindo, os fundos imobiliários começam a cair, tá? Então, se aqui fosse o gráfico dos fundos imobiliários, toda vez que a Selic começa a subir, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, toda vez que tem uma alta da Selic, os fundos imobiliários caem. E o porquê que eles caem? Basicamente o fundo imobiliário tem uma limitação muito grande ali de trazer um retorno para os cotistas. As ações, tá, por mais que elas sejam focadas em dividendos também, ali na grande maioria que eu tenho, como Taesa, Banco do Brasil, Banco Brasil Seguridades, todas elas eu consigo ter um retorno tanto dos seus dividendos como também ali da sua valorização. Então eu vou pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, eu tenho mais de 150% de lucro com ele, um pouco ali relacionado à parte de dividendo e um pouco relacionado à sua valorização. O grande ponto é que o fundo imobiliário em si, como ele não consegue reter os seus lucros para crescer de uma maneira mais exponencial, ele acaba limitando muito o seu potencial de crescimento. Com isso, ele não consegue crescer. Se ele não consegue crescer, dificilmente ele vai ter uma valorização ali no seu valor patrimonial que vai duplicar ali em coisa de 2, 3 anos. Isso nunca vai acontecer com os fundos imobiliários. Então, vale a pena você estar investindo em fundo imobiliário quando a Selic está pagando aqui ó, quase que 15% ao ano, tá? Sendo aqui, ó, deixa eu colocar, ó, Selic 15%, tá quase, tá? Não tá em 15. Sendo que você pega os fundos imobiliários aqui, olha, eles estão pagando aqui, vai na casa de 12 a 13%. Cara, vale até a pena. Os fundos imobiliários ainda têm um rendimento um pouco maior do que a Selic, comparando aqui esses dois casos. Porém, tem uma coisa aqui muito perigosa que é do que? Cara, quando você investe em fundo imobiliário, você está correndo um risco. Então, toda vez que você corre um risco, você precisa ganhar um pouco mais de dinheiro do que quando você coloca o seu dinheiro na renda fixa. Porque, cara, você colocou aqui o seu dinheiro na Selic, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. É só lucro em cima de lucro. Você não vai ter aquele potencial de lucro gigantesco, onde você vai lucrar 50, 60, 70% em um único ano, que nem você pode conseguir com ações, com fundos imobiliários, dependendo do período que você compra. Porém, ali é isso. Você investiu na Selic, vai ser aquela altinha dele ali, ó, constante. Com os fundos imobiliários, não. Dependendo de quando você comprar, você pode ganhar muito dinheiro. Agora, a grande pergunta é, quando que os fundos imobiliários vão voltar a subir, tá? Porque, assim como você, eu também não vejo a hora de começar a subir. Porque com isso a gente consegue ganhar mais dinheiro. Então, é tudo baseado em cima disso aqui, tá? Isso aqui é basicamente o DI futuro, tá? É basicamente a taxa juros ali do futuro. Então, se você observar bem aqui, olha, hoje aqui, ó, 1/6, a taxa está em 4,65. Se você ver aqui, ó, em 2028, por exemplo, ó, ela deve cair para cerca de 13 a 14%. Então, pelo menos aqui, ó, nos próximos 2 anos, não espere ali que a Selic vá abaixar. E se a Selic não abaixar, os fundos imobiliários não vão decolar. Enquanto que a Selic não dá sinais de melhora, os fundos imobiliários não vão subir. Então, por isso eu pego e falo para você, vale a pena você investir em fundo imobiliário? Vale se você
tá ciente disso. Porque se você não tá, meus amigos, você vai começar a comprar fundo imobiliário, vai ficar muito feliz por conta do seu dividendo, mas o seu patrimônio fica travado. Se você não quer isso, você quer o quê? Um dividendo ali, mais a sua valorização dos seus ativos, cara, vá para ações. Porque qualquer ação que você pegar aqui, olha, por exemplo, Banco do Brasil, eu tenho 30% de retorno do meu preço médio, porém com os dividendos que eu consegui com ele, isso daqui acaba superando muito, mas muito, muito mesmo. Chegando em cerca de quase 150% de retorno com ele, tá? Deixa eu pegar aqui só aparece no Trade Map Mobile, né? Que aparece o retorno total dele. Então, as ações é uma opção se você quer receber dinheiro e também aumentar o seu patrimônio. Então, se eu tivesse todo o meu dinheiro alocado em ações, muito provavelmente eu estaria muito melhor do que agora. Porém, eu gosto dessa carteira diversificada. Estou partindo cada vez mais um pouquinho para ação, pendendo para ação. Por conta do quê? Por conta desse potencial gigantesco. Cara, tem ação que eu tenho mais de 100% de retorno, 200% de retorno. Então, imagina só se eu tenho todo o meu dinheiro aqui, não em fundos imobiliários, mas em ações. Então, hoje eu tenho a carteira diversificada por conta que é a minha filosofia ter, só que os fundos imobiliários não estão nada atrativos. Por mais que você olhe assim, o preço dele tá baixo, tá pagando bastante dividendo, tome muito cuidado, porque a situação de melhora dele é extremamente preocupante.